Olá, querido paciente, muito bem-vindo. Meu nome é Vinícius Bonisson e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para a prática clínica de profissionais de saúde, principalmente médicos e nutricionistas, e para todos vocês que querem ter uma saúde melhor, um melhor desempenho físico, um melhor desempenho intelectual e uma evolução em todos os aspectos da vida. A gente vai falar sobre as mitocôndrias, tá? E sobre a disfunção mitocondrial. Então, para entender, mitocôndria é um órgão que tem dentro das nossas células, se chama organela, é um pequenino órgão responsável pela produção de energia celular. É a mitocôndria que queima o oxigênio, transforma em energia, gás carbônico e água. Isso é uma reação maravilhosa, porque além de produzir energia, a gente elimina o gás carbônico pelos pulmões e ainda utiliza a água, a gente renova a água do nosso corpo através do oxigênio. Então, ter mitocôndria é muito importante. Então, quantas mitocôndrias mais ou menos a gente tem? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 30 trilhões de células e 40 quadrilhões de mitocôndrias. Então, para cada célula tem mais de 1000 mitocôndrias. E a disfunção mitocondrial, ela pode ocorrer de duas formas. Primeiro, eu tenho menos mitocôndrias, o número de mitocôndrias vai diminuindo. Isso está relacionado com o sedentarismo, está relacionado com o desuso, tanto dos músculos quanto do cérebro. Então, os neurônios são responsáveis pelo maior consumo de energia do nosso corpo. Então, é ali que estão as mitocôndrias. E aí vocês já vão começar a entender o quadro clínico. E também tem muita mitocôndria nos músculos e no coração. Então, quando a gente fala de mitocôndria, a gente está falando daquele paciente que tem um monte de problemas, que não consegue emagrecer, que tem gama GT alto e ácido úrico alto. Eu conheço um monte de gente assim. E esse é um tema que praticamente tem muita gente falando de mitocôndria na internet, mas abordando isso de uma forma associada às doenças, muito pouco. Então, primeira coisa, vamos ver os sintomas da disfunção mitocondrial. Então, eu posso ter uma queda dos números de mitocôndrias ou posso ter uma disfunção. Eu tenho as mitocôndrias, mas elas não funcionam direito. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter sintomas desde a cabeça até os pés. Então, primeira coisa, problemas cognitivos, falta de memória. Existe uma chance enorme das pessoas que estão com falta de memória, transtornos relacionados com depressão, ansiedade, angústia, transtorno bipolar, tudo isso tem um componente de redução das mitocôndrias a nível cerebral, perda de audição, zumbido no ouvido, problemas nos olhos, principalmente degeneração da mácula, perda de visão, problemas cardiovasculares, insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é muito comum ter falta de coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma enzima primordial para o funcionamento da mitocôndria, principalmente a nível de músculo cardíaco. Doença arterial coronariana, problemas no fígado, gordura no fígado, câncer de fígado, cirrose, problemas renais, principalmente a síndrome nefrótica, que é a perda de proteínas pelo rim. Olha quanta coisa, gente. Musculares. Então, os sintomas típicos são musculares. Cãibra, diminuição do rendimento, diminuição da força, diminuição da capacidade de realizar o exercício que você realizava antes. Tudo isso é problema relacionado com as mitocôndrias. Infertilidade masculina, que é um tema que eu vou falar na próxima semana só sobre infertilidade masculina e mitocôndria. E mitocôndria é um tema muito extenso, essa é a grande verdade. Então, tudo isso e mais um pouco está relacionado com mitocôndria. Quais são os sinais? Então, um sinal importante é aumento do gama-GT no exame de sangue, aumento do ácido úrico no exame de sangue. Então, a gota, tá? A presença da artrite gotosa, eu identifico isso, é um sintoma da deficiência mitocondrial. Então, a gota, o ácido úrico, ele é importante para a célula, ele não é ruim. O ácido úrico ele é um antioxidante intracelular, ele ajuda. Quando o organismo está inflamado, a célula joga fora o ácido úrico.
porque ela não consegue produzir energia de forma saudável, através do magnésio, da coenzima Q10 e da L-carnitina. E aí ela utiliza o ácido úrico, que é uma via de produção de energia que não é a melhor. É como se fosse uma bateria mais fraca que a gente pode usar no caso de a gente precisar dessa energia. Então, o paciente que tem ácido úrico alto, o ácido úrico alto não é ácido úrico acima de 6 na mulher e 7 no homem, é 4,5 no homem e 4 na mulher. Esses exames laboratoriais, os valores de referência são muito perigosos, porque eles curam doença no papel. Tá? Níveis de ácido úrico ideais são abaixo de 4,5 no homem e 4 na mulher. Acima disso, já pode entrar com suplementos para mitocôndria, porque vai resolver. Então, olha quantos sintomas. Então, a mitocôndria ela vem junto à deficiência mitocondrial, né? Quando eu falo em não ter mitocôndrias, eu estou falando em deficiência mitocondrial. Todo mundo tem mitocôndria, senão estava morto. Só que essa mitocôndria não funciona direito. E no final da vida, essas mitocôndrias estão tão enfraquecidas, tão intoxicadas, que o paciente morre de problemas cardiovasculares ou problemas relacionados com doença degenerativa a nível cerebral. Então, olhar para a mitocôndria com muita atenção, com muito carinho, é um dos grandes segredos de ter uma boa saúde, ter vitalidade, ter performance cerebral, vontade de trabalhar, vontade de fazer exercício. Então, aquele paciente que está paradão, que não consegue sair de casa, olhem para a mitocôndria. O paciente que não está conseguindo perder peso, olhem para a mitocôndria. É dentro da mitocôndria que tem a quebra de gordura, a quebra das moléculas de gordura. Então, por que a gente tem disfunção mitocondrial? Por que a mitocôndria não funciona? Primeira coisa, excesso de comida. O excesso de comida faz a gente não ter mitocôndria. Segundo, poluição ambiental. Qual poluição ambiental? Principalmente metais pesados. Então, arsênico presente na água, principalmente, mas também no ar. Bisfenol A presente nos plásticos, principalmente nas garrafas de plástico de água mineral. Quanto mais fina, pior. Chumbo presente em cosméticos, presentes na água, presente em locais de trabalho, pessoas que trabalham em postos de gasolina. Cádmio presente principalmente no cigarro. Se você der uma tragada de um cigarro, você já está intoxicado por cádmio por semanas. Então, intoxicação por metais pesados é muito importante. E outros também, como alumínio, panela de alumínio. Esqueçam, pessoal, não usem panela de alumínio. Quando esquenta, libera 1 kg de alumínio. A quantidade de pessoas que têm intoxicação por alumínio na nossa região aqui é absurda. Eu testo o alumínio nos meus pacientes. Eles dão positivo normal até 20, dá acima de 100. Aqui a gente usa muita panela de alumínio. São essas panelas que estão vendidas na beira da estrada. Essas panelas industriais, onde eu faço comida para muita gente, essas panelas enormes. Então, alumínio. Olhem para esses metais pesados e diminuam a carga tóxica do corpo de vocês. Então, comer demais, excesso de toxinas ambientais, medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, medicamentos para colesterol. O medicamento para colesterol diminui a quantidade de coenzima Q10 no corpo, porque a mesma enzima que é bloqueada para produzir o colesterol diminui a produção de coenzima Q10. Isso é uma causa muito importante de disfunção mitocondrial. É a causa daquela dor muscular, da fraqueza muscular, que é muito comum. Eu, por exemplo, quando eu comia muito mal e estava nas trevas, literalmente, eu comecei um medicamento para colesterol, uma semana eu não conseguia mais pegar o peso que eu pegava na academia. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Eu fui fraco, disfunção mitocondrial. Então, todo paciente que toma simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina ou qualquer estatina deve suplementar com enzima Q10, tá? Então, medicamentos são importantes. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum medicamento. Fluoxetina, antidepressivo, todo mundo usa, né? Também causa disfunção mitocondrial. Antibióticos, principalmente da classe das tetraciclinas. Mas o que? Vamos lá. Psicológico, né? Então, eu sempre falo, toda hora, medicina, mente e corpo.
Toda hora, cuidem das suas emoções, vigiem as suas emoções. Então a mitocôndria ela faz a ponte entre o pensar e o sentir, pensar, sentir e o agir. Então se eu estou cultivando pensamentos de raiva ou tristeza, tomem cuidado. O importante é ter alegria de viver e utilizar a fórmula anti-estresse. Fórmula anti-estresse é: realidade é igual ao fato vezes a interpretação do fato ao cubo. O que vale é a interpretação. E assim, se eu estou tendo problemas é porque o Papai do Céu gosta de mim e está me mandando desafios para eu crescer, evoluir e me tornar uma pessoa melhor. Doença é bom, vida é muito bom, a morte deve ser respeitada, tudo deve ser interpretado de forma positiva e principalmente olhando para o coletivo e não para o individual. Porque se eu só penso só em mim, tudo é contra mim, tudo que é ruim, que eu julgo ruim, é contra mim. Mas se eu penso na natureza, se eu penso no planeta, se eu penso na espécie, facilita muito. Então, controlar o estresse. Então, qual é a fonte do estresse? A fonte do estresse é ou eu reajo com raiva, luta ou fuga, ou reajo com tristeza e fico com melancolia. Então, o que tem raiva não vai ter tristeza, o que tem tristeza não vai ter raiva, isso faz parte da personalidade. Só que personalidade é uma máscara, é uma casca que a gente cria para não mostrar o que a gente é de verdade. Só que o que a gente é de verdade é um ser maravilhoso, que está integrado com a natureza e com as outras pessoas, e que tem alegria não pelas coisas materiais, mas pelas coisas imateriais. Isso é muito importante para o funcionamento da mitocôndria. Então, para terminar, como é que eu faço para minha mitocôndria voltar a funcionar? Então, primeira coisa, se eu tenho γ-GT alto, ácido úrico alto, eu vou ter que fazer um detox. Eu vou ter que fazer talvez um teste de metal pesado, vou ter que pegar mais, vou ter que entrar de sola mesmo na desintoxicação, com enemas, com sauna, com uma hidratação abundante, principalmente 35 ml de água por quilo de peso. Utilizar um chá, que pode ser feito um suco verde, que é o coentro. O coentro é um poderosíssimo desintoxicante. Ou utilizar tratamentos, clínicas. Por exemplo, aqui na nossa clínica a gente faz detox venoso com EDTA, detox oral, detox por nebulização com Chalmax. Então tem várias formas de desintoxicar o corpo de forma eficiente. E falo para vocês, a medida de maior impacto, por exemplo, para diminuir a mortalidade no paciente diabético é quelação. É mais do que estatina, é mais até do que o controle do diabetes. Se eu elimino metais pesados no meu diabético, eu diminuo mais de 30% a chance dele morrer de doença cardiovascular. E ninguém fala isso, isso é ciência, foi publicado na Elsevier, uma revista médica de alto impacto, só que não é divulgado. Ninguém vai chegar com esse artigo e entregar na mão do médico. O médico precisa entender que existem intoxicações e que a maioria dos pacientes diabéticos, se não todos, estão intoxicados. Se tiver o γ-GT acima de 22, já desconfia. Se tiver acima de 54 no homem e 38 na mulher, se não tiver intoxicado, eu troco de nome. Não fez o exame correto. Porque tem que pesquisar a intoxicação. Então, desintoxicar o corpo. Dormir. Dormir é fundamental. Se não dormir, a mitocôndria não volta a funcionar. Simples assim, doutor Deus, eu quero dormir 4 horas por dia. Eu só quero dormir de manhã. Eu só quero... Boa sorte, você vai viver cansado. Não, mas eu não estou cansado. É porque você tem uma personalidade que não se cansa, mas vai morrer cedo. Não vou, então tá bom, ok, né? Tomara que não, eu torço para que não. Mas não dormir, não reparar é muito ruim. Jejum intermitente, fantástico para mitocôndria. Então como é que eu faço? Vou ficar 12 horas sem comer, isso é natureza. Pode fazer grávida, pode fazer criança, pode fazer velho, pode fazer homem, mulher, gestante pode fazer, não altera, foi pesquisado isso. Os estudos com o Ramadã, onde as pessoas ficam 12 horas do dia sem comer, não teve nenhum problema nos fetos das mulheres que fizeram o Ramadã. Então o jejum é muito importante. Uma outra causa
para deficiência de mitocôndria são as deficiências nutricionais. Então essa é uma causa e aí eu já emendo no tratamento. Então quais são os nutrientes para a mitocôndria funcionar? Nossa senhora, eu vou ficar aqui falando até amanhã. Um monte de nutriente. Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, zinco, magnésio, selênio, cromo, vanádio, manganês, cobre, coenzima Q10, ácido lipóico, um monte, magnésio. Nossa, o magnésio é muito importante para a mitocôndria. O nosso solo está pobre de magnésio. As pessoas estão cansadas de saber que tem que suplementar magnésio. Está cansado? Usa o aspartato de magnésio, tá? Que vai dar mais energia mitocondrial. O magnésio bom e barato é o magnésio quelado com glicina, vai ser absorvido. Usem o magnésio, tá? Usem a coenzima Q10. Um outro suplemento fantástico, L-carnitina. Então, tem vários compostos que tem a carnitina. O melhor é a L-acetilcarnitina, porque tem estudos mostrando um impacto muito positivo na mitocôndria e no processo inflamatório crônico, na inflamação crônica subclínica. Isso tudo vem junto. Quando a gente fala mitocôndria, a gente está falando do diabético com fibromialgia que tem um monte de dor. É isso, cansado com cãibra. E se esse paciente não for vista a mitocôndria dele, o funcionamento adequado das mitocôndrias, aumentar tanto o número quanto a qualidade das mitocôndrias, não vai melhorar. Pode dar, aí dá fluoxetina para fibromialgia, vai melhorar? Aí está com colesterol alto, porque está com resistência à insulina, dá simvastatina, vai melhorar? Então esse tratamento médico vai fazer vocês sobreviverem com a doença. Sobrevida, não é vida, não é alegria de viver. Vai continuar doente, vai continuar cansado com os exames ótimos. Os exames dizem, seu colesterol está ótimo. Doutor, mas eu estou cansado, não consigo dormir, não consigo fazer exercício, estou cheio de câimbra, estou cheio de dor, toda hora dói. Não, mas está tudo bem com você, tá? Eu tô vendo. Acreditem no corpo de vocês. Acreditem no corpo. Taurina, fundamental para o funcionamento da mitocôndria. L-acetilcisteína, fundamental. Tudo isso daí vocês podem repor. Escolhe um ou outro, entendeu? E vai repondo. E, se possível, procura atendimento médico, né, pessoal? Não dá para ficar parado. Invistam em saúde. Invistam em educação e conhecimento, invistam em evolução, tanto espiritual quanto física, que a vida fica uma beleza. E aí vocês vão entrar num fluxo de prosperidade, tá? Vitamina E, ômega 3, resveratrol, resveravine, que é uma substância que tem resveratrol e vinoferrina, fantástica essa associação, Altilix TM, um monte de suplementos, tá? Mas a base de tudo é L-carnitina, de preferência L-acetilcarnitina, o magnésio e a coenzima Q10. Esses três são fantásticos para a mitocôndria. E aí, conversando com a pessoa, vendo a língua, vendo o hemograma, vendo o tamanho das hemácias, vendo o nível de ácido úrico, vendo o nível de gama-GT, pesquisando metais pesados, sabendo qual é o metal pesado que está intoxicando a pessoa, a gente faz um tratamento individualizado, porque cada ser humano é único. Tá? Então o importante é vocês terem uma noção, tá, do quanto é importante as mitocôndrias, quanto mais a gente tiver melhor, quanto melhor elas funcionarem e principalmente eu manter essas mitocôndrias saudáveis. E se elas estiverem doentes, olhar para elas. Porque a base do adoecimento é inflamação crônica subclínica, deficiência mitocondrial e inflamação do sistema nervoso central. Está tudo relacionado. Neuroinflamação. Tudo isso sustentado por um intestino também inflamado, onde eu não consigo absorver nutrientes. Então está tudo interligado. Quando eu falo de intestino, estou falando de mitocôndria. Quando eu falo de neuroinflamação, estou falando de intestino. E os hormônios, né? O estradiol é importante para a mitocôndria. Melatonina, se é ou não é hormônio, não estou aqui para discutir isso. Melatonina ajuda muito, doses baixas, menos de 1 miligrama ao deitar. Quanto menor a dose de melatonina, melhor. Então a melatonina é muito importante. Se é uma vitamina ou um hormônio, não interessa, tem essa dinâmica. Eu acredito que seja mais um nutriente do que um hormônio, porque ela não tem feedback, né?
repor a melatonina, doses baixinhas, 0,3, 0,5 miligramas. Então, assim, resumindo, né, se for para escolher 3 coisas, eu escolheria dormir bem, fazer jejum intermitente e comer pelo menos 3 pratos de comida de verdade, com pelo menos 7 cores diferentes e mastigar. Mastigação é fundamental para a absorção. Com essas 7 cores eu vou ter uma quantidade enorme de nutrientes, todos eles entrando juntos, bem mastigadinhos. Então, se vocês quiserem que as suas mitocôndrias voltem a funcionar, pensem nisso: mastigação, uma alimentação rica, cheia de cor e um sono reparador. Se vocês puderem usar um ou outro desses suplementos, são suplementos que não têm nenhum efeito colateral, a não ser um ou outro ali, por exemplo, o ômega 3, a vitamina E pode piorar o sangramento, alguma coisa desse tipo, mas são efeitos colaterais muito leves e, quando comparados com os benefícios que eles trazem para a saúde, a gente não tem dúvida que a gente pode incentivar vocês a usarem esses nutrientes que eu falei aqui. Era isso que eu tinha para falar sobre mitocôndria. Vai ser um prazer enorme responder todas as perguntas. Meu nome é Vinícius Bonisson, contem sempre comigo e até o próximo vídeo.